Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma orientação para que vocês possam resolver as atividades do PET do segundo ano do ensino médio, tá? Primeira semana de língua portuguesa. É uma orientação bem detalhada, não fiquem com preguiça de formularem as respostas de vocês, porque vai ficar bastante claro aqui todo o processo. Então, olha só, aqui nós já temos a semana 1, já tem aqui o tema, né, que é relato pessoal, e aqui também ele já informa a vocês que esse é um tema que já está articulado também com o PET 7 do primeiro ano, porque há um diálogo entre esses anos de escolaridade. Aqui, olha, eu já marquei aqui para vocês partes que eu considero fundamentais sobre o relato pessoal. Ele tem a função de relatar acontecimentos de nossas vidas, é um gênero narrativo, tá? O que é importante saber disso? Porque ele contém os elementos da narrativa. O narrador, o tempo é pretérito, né? O tempo passado é o que predomina, enfim. Traz sempre algo da vida do autor. Geralmente o narrador é personagem, ou seja, aquele narrador que participa da história. É comum ainda que os relatos pessoais tenham tema. Vocês vão ver que isso aqui está relacionado à pergunta que vem logo adiante. Aí o tema, por exemplo, pode ser férias, passeio que amei ou odiei, enfim. E o tema do relato pessoal quer dizer sobre qual assunto relativo à vida do autor ele está tratando. Isso aqui, ó, eu costumo dizer aos meus alunos quando a coisa é importante, assim, ó, tatuem na testa. Então, vou dizer a vocês, as características de todos os gêneros que vocês estudarem, elas são fundamentais. Então, olha, os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa e no passado. O que é a primeira pessoa? Quando eu coloco cheguei, fiz, resolvi. Quem foi que cheguei? Eu. Então, primeira pessoa. E no passado, porque é um relato, nós relatamos aquilo que já aconteceu. Há a presença de adjetivações e descrições. São adjetivações as características. Então, você vai relatar uma coisa, você muitas vezes precisa descrever. É importante que o texto tenha um título criativo e o texto deve ter início, que é a introdução, meio, desenvolvimento e fim. Beleza? Vamos à primeira atividade, então. Aqui, ó, nós temos um texto que é pedido para que vocês leiam para resolver as questões adiante. Título: Minha fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Quando eu era pequena, achava que meu país era o melhor do mundo. Cresci cantando uma canção chamada Nada a Invejar e eu tinha muito orgulho. Na escola, passamos muito tempo estudando a história de Kim Il-sung, mas nunca ouvimos falar muito do mundo lá fora, exceto que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão eram inimigos. Embora eu muitas vezes tivesse curiosidade a respeito do mundo externo, eu achava que passaria minha vida inteira na Coreia do Norte, até que tudo mudou de repente. Uma vasta escassez de alimentos atingiu a Coreia do Norte em meados da década de 1990. No fim das contas, mais de 1 milhão de norte-coreanos morreram durante o período de fome e muitos só sobreviveram comendo capim, insetos e cascas de árvores. As interrupções do fornecimento de energia elétrica também se tornaram cada vez mais frequentes. Então, tudo ao meu redor era completamente escuro à noite, exceto pelo mar de luzes na China, logo do outro lado do rio Amarok, perto da minha casa. Sempre me perguntei por que eles tinham luz e nós não. O rio Amarok é bem estreito em determinados locais, o que permite que norte-coreanos secretamente atravessem para o outro lado, mas muitos morrem. Não posso revelar muitos detalhes sobre como sair da Coreia do Norte, mas posso dizer que, durante os anos difíceis de escassez, eu fui mandada para a China para morar com parentes distantes, mas eu achei que só ficaria separada da minha família por pouco tempo. Nunca poderia imaginar que levaríamos 14 anos até voltarmos a viver juntos. Na China, era difícil viver sendo uma jovem garota sem minha família. Eu não fazia ideia de como seria a vida como uma refugiada norte-coreana, mas logo descobri que isso não é apenas extremamente difícil, é também muito perigoso, já que refugiados norte-coreanos são considerados na China como imigrantes ilegais. Por isso eu vivia constantemente com medo de que minha identidade fosse descoberta e de que eu fosse repatriada e tivesse um destino terrível de volta à Coreia do Norte.
Então aqui já tem para vocês qual é o significado de repatriação. A primeira pergunta já traz aqui para nós qual é o tema tratado pelo relato pessoal lido. Gente, fiquem bem atentos, porque foi escrito para falar sobre o quê? Não foi só para descrever como que ela era na infância e tal, tem uma informação aí mais importante que isso, né? Ela fala de quê? Ela fala da vida dela enquanto refugiada lá norte-coreana. Então, o que é importante? Vocês façam respostas completas, formalizem a resposta com base nesse entendimento de vocês. Então, iniciem. O tema do relato acima é, e aí retomem, né? Aquilo que ela colocou de fundamental. Dica para confirmar a resposta de vocês. Eu até destaquei, observem o título, sempre que a pergunta for o tema. Olha, a introdução, ela coloca assim, até que tudo mudou de repente. Então aqui já tem uma dica também, que a introdução sempre traz, e releiam aqui a conclusão, que é fundamental para formalizar, né? Mas eu acho que já está bem claro aí, mas façam essa busca. No número 2, nós temos assim, a narradora personagem do texto utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para o texto e escreva sobre a importância dele para um relato pessoal. Olha só, aqui nós temos 2 pedidos, tá? O primeiro, vocês vão colocar assim, ó, usar a primeira pessoa é importante? Por quê? E qual a importância dele para um relato pessoal? Certo? Não se esqueçam de começar também com respostas completas. Como assim com respostas completas? Comecem lá. A utilização da primeira pessoa é importante por isso e por isso e por isso, tá? Agora deixa eu dar uma dica a vocês, para vocês conseguirem uma explicação sobre isso aqui. Gente, a utilização da primeira pessoa traz uma verossimilhança para o texto, ou seja, uma proximidade maior com a realidade. Então, imaginem, se a pessoa narra assim, ó, eles chegaram, entraram na sala, realizaram isso, e se ela coloca agora na primeira pessoa, eu cheguei, entrei na sala, abri tal coisa. Então, parece que você está visualizando a cena. Então, é importante por isso, traz essa proximidade, importante vocês saberem disso. E aí, a segunda parte, observem, relato pessoal, relato da pessoa. Então, por que é importante utilizar a primeira pessoa? Pensem aí, reflitam, formalizem a resposta de vocês. Indique, no número 3, qual das alternativas seguintes apresenta uma característica do gênero relato pessoal que está presente no texto. Não está pedindo para vocês, não está pedindo marcar mais de uma alternativa, está perguntando qual, então uma só responde. A letra A, eu já destaquei coisas que vocês precisam analisar para escolher bem a resposta. Verbos no tempo presente para dar sensação de algo que acabou de acontecer. Olha, o relato pessoal traz verbos no tempo presente? Lá no resumo já tem falando isso para vocês. Uso da primeira pessoa do plural? Será? Então, chegamos, realizamos isso. Para retratar o coletivo dos coreanos que querem fugir da Coreia? É isso? Será se ela escreveu esse texto foi para relatar lá também? Será se isso aqui está presente lá no texto? Porque ela quer saber qual das alternativas apresenta uma característica desse relato aí. Uso da primeira pessoa do singular, ou seja, ela narrando a própria história, e verbos no tempo passado? Olha, será se é essa aqui? Vamos ver? Pensem lá. Falta completa de adjetivações, não tem adjetivo, que se a falta é completa, quer dizer, não tem características nesse texto, pronto, tem nada? Analisem tudo, eu grifei aí o que é central para vocês refletirem, tá? Aqui, nesse número 4, eu falo que é a questão assim que vocês têm que dedicar maior atenção, porque isso aqui já está direcionando vocês para entender a estrutura até mesmo de uma redação futuramente. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio, a xenofobia. Olha só, você sabe o que é isso? Faltou um ezinho aí, né? Procure e leia o significado dessa palavra. Eu vou imaginar que eu sou a procura de vocês aqui, a busca, porque a atividade que vem é um pouquinho mais difícil, então já vou entregar isso aqui para vocês. Xenofobia, gente, é desconfiança, é temor ou antipatia por pessoas que são estranhas ao meio de quem está fazendo o julgamento.
Então, por exemplo, a pessoa que vem de fora do país e aí os naturais daquele determinado país têm um certo temor, uma desconfiança, uma antipatia por aquela pessoa simplesmente por ela ser estrangeira. Agora sim, nós vemos aqui na atividade, escrever um pequeno parágrafo dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Olha só, eu marquei aqui, deixem um distanciamento aí no texto de vocês. Quem tem dificuldade de saber distanciamento de parágrafo, eu costumo dizer assim, ó, pega a tampa da caneta e deixa a margenzinha, aquele pedacinho lá da tampinha, dá uma indicação bacana de parágrafo. Inicia com resposta completa, tá? O parágrafo também é uma possibilidade. Para acabar com a xenofobia é preciso, 2 pontos. Imagina que aqui chegou o é preciso, coloca 2 pontos, descreve aqui o que é preciso, né? Tem muita coisa, pesquisem, conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas percebam o sofrimento que isso causa, quem está recebendo, né? A discriminação, enfim, tem muita coisa para se colocar aqui. Terminou de escrever as ações que são necessárias, colocou o ponto final aqui, ó, concluam o texto de vocês, só assim, sei lá, teremos uma sociedade mais justa, enfim, ou dessa forma teremos uma sociedade mais solidária. Concluam, tá? Não fiquem com preguicinha, resolvam, sei que vocês são capazes, vocês já são alunos de 2º ano, não se esqueçam de inscreverem aqui no canal, compartilhem o vídeo com outros colegas, tá? Divulguem aí, porque nós vamos conseguir ajudar outras pessoas. Beijos!